Você falando aí, pega o seu gancho agora, Raul, enquanto você respira aí. Claro. Você é um cara que tem uma aceleração grande, né? Nós já convivemos, né, com altos líderes, né, altos gestores, e agora eu vou pegar o teu gancho aí e vou trazer uma palavra-chave minha, Legal. onde você disse aí que eu assumo que não sei. Aham. Essa foi uma palavra, né, uma frase que você disse agora, eu assumo que não sei. Os líderes atuais, eles têm essa, aí sim a palavra-chave, Raul, essa humildade. Eles estão, qual é a proporção dos líderes que, não na essência da palavra humildade, mas na condução do assume que não sei? O que você visualiza aí onde você já passou, e passou em vários lugares, convive até hoje com grandes líderes? Eles, quando não sabem, a maioria assume que não sabe, Raul? Cara, hoje tu veio afiado, né, cara? Então tocar no. Esse é um ponto sensível, cara. Eu já passei por esse estágio, tá, Médio? Vou fazer uma auto-reflexão aqui e depois vou tentar costurar um pouco essa resposta. O não saber para um líder significa uma grande oportunidade de aprender. Para qualquer pessoa, não importa o estágio, se está no papel de liderança, se está no papel de liderado, enquanto pai, enquanto cidadão, toda vez que tu não sabe alguma coisa, significa que tu tem a oportunidade de aprender. E os grandes filósofos, né, já nos dizem que quanto mais sei, percebo que menos sei. Então, assumir que não sabe alguma coisa, ele é libertador. Mas ele vem com um peso de maturidade absurdo e que te deixa literalmente maior enquanto gestor. Eu tive uma fase eu lidero pessoas desde meus 16 anos de idade. Então a liderança, estudo muito sobre. Eu costumo dizer que o líder ele deveria estudar tanto quanto um cientista, tanto quanto um médico. Quanto mais ele estudar sobre um determinado tema, mais especialista ele vai ser. E se tu pensar médicos, cientistas, são eternos aprendizes. Eles estão toda hora descobrindo algo novo, uma nova técnica, um novo planeta, uma nova planta, um novo modelo, né, celular. Então, eles estão sempre em busca de um novo conhecimento. Então, quem trabalha com gestão precisa assumir esse papel de aprendiz. Então, eu não saber tudo é fundamental, ou pelo menos eu nunca vou saber tudo, e assumir esse papel, ele é libertador. Mas tem uma coisa importantíssima. Só assume esse papel quem tem segurança do seu papel enquanto gestor e líder. Porque se tu não soma, se tu não desenvolve pessoas, se tu não forma novos líderes, tu tende a pensar que sabe tudo. E esse tipo de líder é nocivo para a empresa. E como tá cheio, quando falou assim, convivo sim com muitos líderes hoje em várias indústrias, varejo, financeiro, tecnologia, e tem um monte de gente que acha que já sabe tudo de determinadas coisas. Uma coisa é tu estar aberto ao aprendizado, que deve ser sempre. A gente estava falando, mas tu comentou antes aqui, que estava vendo o Bernardinho, eu vi uma entrevista do Bernardinho esses dias. Ele continua estudando técnicas de vôlei. Se tu olhar para os resultados do Bernardinho, o que mais ele pode querer no esporte onde ele pratica? Ele foi campeão de tudo. De tudo. Ele já tem medalha dentro e fora da quadra. Ele é referência de liderança no esporte mundialmente. Times femininos e masculinos, né? Nas duas modalidades, vamos dizer assim, e ele ainda busca conhecimento. Esse tipo de inspiração traz um pouco da nossa resposta aqui. Todo líder de alta performance entende que é o eterno aprendiz. Todo gestor de times de alta performance sabe que está sempre aprendendo. E todo líder que assume um papel de que sabe tudo e que não tem mais o que aprender, ele começa a deixar de ser líder. Ele começa a deixar de ser um gestor de alta performance e tende a afastar pessoas, tende a quebrar resultados. Mas, infelizmente, por trás de um cargo, por trás de uma posição, existem pessoas, existem valores. E algumas pessoas ainda acreditam que serem centralizadores ou não estarem abertos a aprender algo novo é um sentido de proteção ou até mesmo de ego no final do dia. E uma coisa que a liderança me ensinou, cara, a humildade de aprender todo dia te faz maior. A humildade de entender que tu não sabe tudo, tu tem que aprender todo dia uma coisa nova, que todo dia tu tem que reaprender coisas antigas,
Eu depois da pandemia, liderando times de home office, cara, isso para mim é insano. Eu sou o cara do olho no olho. Nós estamos aqui falando uma videoconferência, né? Através de uma tela de computador. Cara, é um skill, é um conhecimento, é uma habilidade que eu adquiri na pandemia. Eu não tinha essa aptidão. Eu nem gostava. Sim. Confesso que eu nem gosto muito. Eu prefiro a textura do presencial. Porém, não dá para fugir mais. O mundo se transformou. Hoje temos condições híbridas, presenciais, condições semipresenciais. Então, assim, a gente precisa evoluir. Precisa evoluir enquanto o líder está aprendendo todo dia. Eu tenho certeza, e vou falar com toda tranquilidade, que um monte de líder, mas um monte de gestor, sofreu demais na pandemia. E não foi por causa do Covid. Foi pela incapacidade de engajar time através da sua influência. Porque os caras não estavam do lado ali dele. Tenho certeza que em muitas reuniões de trabalho e muitas tratativas de análise de resultados, a internet do funcionário caiu. A câmera não parou de funcionar. Porque no presencial ele não tem para onde fugir. Agora no online, amigo, se eu não gosto do meu chefe, eu falo assim, ó, desculpa, médico, não estou te ouvindo direito, pá, caiu a ligação. Cara, e ele não sabe como lidar com essa frustração. Por quê? Porque ele presencial, ele pressionava, ele era o chefão da turma. E esse cara que não se adaptou teve dificuldades absurdas durante a pandemia, está tendo ainda, né? Sem falar, né, o médio, da nova geração chegando. Liderar caras de 30, 40 anos é uma coisa, liderar uma molecada de 20, 18 anos de idade, cara, essa molecada, ela tem uma outra velocidade, e tu tem que aprender a comunicar com eles. Tu tem que aprender com eles, falar a linguagem deles. E se tu não vestir a sandalinha da humildade e entender que tu precisa reaprender a liderar gerações. Convivendo, o jeito de comunicar, novas tecnologias, ou tecnologias que vieram para ajudar a gente a estar mais presente, mas principalmente, cara, se tu pensar que se tu não entender que tu precisa aprender com a tua equipe nos desafios que vocês assumem juntos, tu tá fadado a não liderar por muito tempo. Ou pelo menos, se tu tiver lá na condição de liderar e alguém te segurar ali, teu resultado logo vai quebrar a tua empresa, a tua equipe e até a tua função. Então, no final do dia, cara, o líder que não está disposto a aprender, ele não tá pronto para ser líder.